Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender a resolver uma equação do segundo grau completa, tá bom? Através da fórmula resolutiva, ok? Então, veja só. Aqui nós temos uma equação do segundo grau completa. Temos o termo A, o termo B e o termo C, tá certo? Onde A, B e C são números reais e o A, ele tem que ser diferente de zero. E aí você já sabe, o A não pode ser zero, por quê? Porque se o A for zero, isso aqui vai deixar de ser uma equação do segundo grau, tá bom? Então, nós temos aqui a fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau. Está aqui a fórmula, tá? X é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, tudo isso dividido por 2 vezes A. Pessoal, essa expressão que está aqui dentro, ó, B ao quadrado menos 4AC, essa expressão, ela vai ser representada por uma letra do alfabeto grego, tá? Uma letra grega que é o delta. Esse delta aqui também é chamado de discriminante da equação. Então, quem é o delta, gente? O delta é igual a quem? AB ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O delta nada mais é do que essa expressão aqui, ó, lá na fórmula resolutiva, ok? Então, como eu posso substituir essa expressão pelo delta, a fórmula resolutiva vai ser escrita dessa maneira, olha só. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A, tá? Essa é a fórmula resolutiva que nós vamos estar utilizando. Essa fórmula aqui, gente, também é conhecida como fórmula de Bhaskara, para homenagear esse grande matemático, né? Ele que deu uma contribuição enorme. Então, aqui no Brasil, a gente também a chama de fórmula de Bhaskara, tá? Em homenagem a ele. Mas ela é conhecida como fórmula resolutiva em todo o mundo, ok? Então, tá, olha só. Com relação ainda ao discriminante, ao delta, tá? Com o valor do discriminante, nós podemos definir a quantidade de raízes distintas de uma equação, tá? De acordo com o discriminante de uma equação do segundo grau. E aí, nós temos 3 casos para poder fazer essa análise, tá bom? Vamos lá, então? Olha só quais são os 3 casos. Então, assim, ó. Se o delta for maior que zero, ou seja, se o delta for um número positivo, a equação ela tem 2 raízes reais e distintas, ou seja, 2 raízes reais e diferentes, uma diferente da outra. Ou seja, o x1 vai ser diferente do x2, tá bom? Bom, mas aí se eu fui lá, procurei o valor do delta e vi que o delta é igual a zero, o meu delta foi igual a zero, o que acontece? Toda vez que o delta for igual a zero, a equação ela vai ter 2 raízes reais e essas raízes vão ser o quê? Iguais, tá bom? Ou seja, o x1 vai ser igual ao x2. São 2 raízes reais e iguais. E o último caso é, se o delta for menor do que zero, ou seja, se ele for um número negativo, pessoal, a equação não possui raízes reais, tá bom? Então, a partir do delta, dá pra gente saber se a equação tem ou não raízes, ou se elas são iguais, se elas serão distintas, tá? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau, tá bom? Então, tá. Anteriormente, quando nós trabalhamos equação, apresentamos a equação do segundo grau, nós vimos aí que a equação ela é composta, né? Pelo termo A, o termo B e o termo C, como nós vimos também lá em cima. Então, vamos lá. Eu tenho que identificar os coeficientes numéricos. Quem é o A? O primeiro passo que eu vou fazer é isso. É identificar esses coeficientes. Quem é o A, pessoal? Desculpa, eu tô fazendo aqui um ajuste. Quem é o A? É o 1, né? É o termo que tá aqui na frente, ó. Não aparece, mas a gente sabe que ele é 1. Quem é o coeficiente B? Tá aqui, ó. É o 3. É o 3. E quem é o coeficiente C? O coeficiente C é o 10 negativo. Pronto, nós identificamos os coeficientes, tá?
Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar o valor do meu discriminante, o valor do delta. Eu sei que o delta é igual a quem? Ah, o delta é aquela expressão algébrica, aquela expressãozinha algébrica que a gente viu. Quem é o delta? É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Muito bem, eu já sei identificar quem é o b, quem é o A, o termo A e o termo C. Então, eu vou apenas substituir. Eu tenho aqui os valores dele, eu já identifiquei lá na equação. Então, o delta vai ser igual ao b ao quadrado. Quem é o b mesmo? Ah, tá aqui, ó. B é o 3, então vai ficar 3 ao quadrado menos 4 vezes. Quem é o termo A, gente? É o 1 vezes o C. Quem é o C? Menos 10. E aí eu coloco entre parênteses porque ele é negativo, ok? Então, tá. Vamos, então, descobrir quem é meu delta. 3 ao quadrado dá 9. Quando nós substituímos aí, ó, nós vamos ter uma expressão numérica, né? Então, ó, 3 ao quadrado é 9. Aqui eu tenho uma multiplicação. Como eu tenho uma multiplicação, eu vou fazer o jogo de sinais. Menos por menos vai dar mais. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 10, 40. Delta é igual a 49. Pessoal, como o delta deu 49, 49 é maior do que 0, então o meu delta é positivo. Como o delta é positivo, nós já sabemos que essa equação vai ter duas raízes reais e diferentes, né? Então, nós sabemos que vai ter que o x1 vai ser diferente do x2. E agora nós vamos atrás dessas raízes, tá? E para a gente ir atrás dessas raízes, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a fórmula resolutiva. E a fórmula é x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes a, certo? Agora vamos substituir cada um pelo seu valor. X é igual a quem? A menos, quem é o b? A 3, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Quem é o delta mesmo? 49. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. O a é 1. Pronto. X é igual a menos 3, mais ou menos. Quem é a raiz quadrada de 49, pessoal? Muito bem, a raiz quadrada de 49 é 7, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Pronto. Agora, eu vou atrás do meu x1 e do meu x2, certo? Então, vamos lá. Olha só. X1 vai ser igual a quem? Eu vou pegar esse aqui, ó. Como eu tenho a operação adição e a subtração, eu vou pegar a primeira adição, tá? Então, vai ficar menos 3 mais 7 dividido por 2. Menos 3 mais 7, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, vai dar quanto? Vai dar 4 positivo, dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, esse valor aqui, ó, é a minha primeira raiz, que eu vou chamar de x1, que também pode ser chamada de x', tá, pessoal? Bom, agora eu vou atrás da minha segunda raiz, x2 ou x duas linhas, tá? Então, observe que no x1 eu utilizei o mais, ó, esse mais aqui. Agora, eu vou utilizar quem? O menos. Então, vai ficar menos 3 menos 7 dividido por 2, ok? Então, vamos lá. Isso aqui é igual, menos 3 menos 7, sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Então, vai dar menos 10. 7 mais 3 é 10, continua negativo, dividido por 2. Menos por mais é menos, 10 dividido por 2 é 5. Então, aqui está a minha segunda raiz. Quem é o conjunto de solução dessa equação? Conjunto de solução, ou as raízes dessa equação, são os números 5 negativo e o número... o 5 negativo e o 2, tá? A gente coloca assim, por questão de organização. A gente sempre coloca o menor. Menos 5 é menor que 2, então a gente coloca na ordem, tá bom? X' e X duas linhas, beleza? Amores, continuando aqui, vamos para o exemplo B, tá ok? Então, se a gente observar, o exemplo B, ele tem uma equação no segundo grau, só que ela não tá arrumadinha, ó. Ela não tá na forma reduzida, então a gente vai reduzir, né? Botar na forma reduzida. Então, vai ficar o quê? X ao quadrado menos 2x. Esse aqui, ó, que era mais, vem pra cá, vai virar
menos 2x, e esse era menos, vai virar mais 4. Tudo isso igual a zero. Agora, nós vamos reduzir os termos semelhantes, olha só. Os termos semelhantes é 2x e 2x. Então, ó, x ao quadrado, menos 2x vai dar menos 4x, né? Sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Mais 4 igual a zero, ok? Pronto, ela está aqui na forma reduzida. Agora, eu vou aplicar a fórmula resolutiva, tá certo? Primeiro passo aqui é identificar, né, o termo A, o B e o C, os coeficientes, né? Quem é o A aqui, pessoal? É o que está na frente do x ao quadrado. Quando não aparece, é porque ele tem umzinho bem aqui, né? Então, o meu A vale 1. Quanto vale o meu B? Menos 4, é aquele termo que acompanha o x, o termo B. E o C é o coeficiente independente. Nesse caso aqui é o 4. Pronto. Agora, vamos descobrir o delta, né? O delta é igual a quem? A B ao quadrado menos 4AC. Pronto. Delta é isso aqui. E agora, a gente vai substituir, ó. Delta é igual a B ao quadrado. Quem é o B? É menos 4 ao quadrado menos 4 vezes... 4 vezes quem? O A, que é 1, vezes o C, que é 4. Então, o delta é igual menos 4 ao quadrado, 16 positivo, né? Todo número negativo elevado a expoente par vai dar um número positivo. Menos 4 vezes 1 é 4, vezes 4, 16. O delta é igual 16 menos 16, gente, vai dar o quê? 0. E aí, a gente já viu, toda vez que o delta for igual a 0, a equação vai ter duas raízes reais e iguais, ou seja, x1 vai ser igual ao x2, tá bom? Vamos, então, atrás do x1 e do x2. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Pronto, eu tenho aqui a minha fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara, tá bom? E agora, nós vamos apenas substituir pelos valores que nós já conhecemos, né? Eu sei quem é o B, sei quem é o delta, sei quem é o A. Então, x vai ser igual a quem? A menos, quem é o B? Menos 4, mais ou menos, raiz quadrada de delta, que é 0, sobre o que? 2A. Então, x é igual, menos por menos é mais 4, mais ou menos, raiz quadrada de 0 é 0, sobre 2 vezes 1. Desculpa, aqui já era para ter colocado 1. 2 vezes 1, que vai ser 2. Então, aqui, meus amores, como meu delta foi 0, eu já sei que meu x1 é igual a x2. Então, ó, x1 é igual a x2, que é igual a quem? 4 mais 0 dividido, mais ou menos 0 dividido por 2. 4 mais 0 vai dar quanto? 4. 4 dividido por 2 é igual a 2. Pronto. Quem é o conjunto de solução dessa equação? O conjunto de solução é o 2 e 2, tá? x1, x2 são iguais. Tá aí o meu conjunto de solução. Amores, e para fechar aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a identificação, né, dos termos. Ela já está na forma reduzida, então vamos identificar o coeficiente A, o B e o C, que são imprescindíveis, né? Essa identificação é imprescindível. A vale 1, o B vale menos 5 e o C vale 8. Vamos descobrir quem é o delta? Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, tá? Então, tá aqui a formulazinha do delta. E aí, vamos descobrir. O delta é igual a B ao quadrado. Quem é o B? Menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o 1 vezes quem? O 8, tá? O delta é igual... Quanto que é 5 ao quadrado? Menos 5 ao quadrado, pessoal? 25 positivo, né? Todo número negativo elevado a expoente par vai dar um número positivo. Menos 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 8 é quanto, gente? 4 vezes 8, 32. Delta é igual
25 menos 32, pessoal, 32 menos 25 vai dar 7. E esse 7 vai ser negativo, né? Eu vou o quê? Subtrair e conservar o sinal do maior módulo. Então, veja que o meu delta aqui, ó, ele deu um número negativo, desculpem. E aí, nós já vimos que quando o delta é um número negativo, o que que acontece? A equação não possui raízes reais. Por quê? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então, aqui, ó, não há raízes reais. Ok? Então, isso aqui é impossível no conjunto dos números reais, tá bom, meus amores? Só isso, um abraço e foco nos estudos.